14 minutos em Goiânia, gente. Hoje é dia 19 de julho e também uma data de celebração do Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme. Essa data tem o objetivo de informar a população sobre essa patologia, além de conscientizar a respeito da importância de detecção precoce para diminuir as taxas de mortalidade da doença. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com a diretora-geral da Rede Hemo Goiás, Denise Goulart. Denise, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao TJ Goiás. Boa tarde, Alexandre, a todos que nos assistem. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a sua participação, mas olha, eu queria começar perguntando e também para explicar para quem está de casa o que na verdade é a doença falciforme. Bem, a doença falciforme é uma doença genética que cursa com uma alteração na célula vermelha do sangue. Ao invés dela ser redondinha e carregar bem o oxigênio, ela adota um formato de foice ou lua minguante e por isso ela tem uma facilidade de se aderir uma à outra. Com isso ela provoca obstrução em alguns vasos sanguíneos. E aí, por consequência, aonde esse vaso sanguíneo estiver estabelecido, vai provocar também danos naqueles órgãos. Então, esses pacientes cursam, às vezes, com complicações nos olhos, nos rins, no fígado, né? E por isso eles têm forma tão grave da doença. No caso, a gente denomina também como anemia falciforme. É por conta então, dessa obstrução que acontece e afeta vários órgãos do nosso organismo? Como o formato da célula ele está alterado, ela tende a se romper com facilidade. Uma das complicações é uma hemólise intravascular, né? Por isso que esse paciente cursa com anemia. Então, ele tem, às vezes, uma perda pelo rompimento dessa célula. E, como eu disse, é uma reação sistêmica, né? Então, ele tem complicações em diversos órgãos e que muitas vezes leva ao óbito. Esse paciente ele tem uma expectativa de vida muito baixa, de até 32 anos, em média. E, geralmente, quando não há o tratamento adequado, a pessoa morre antes dos 5 anos de idade, na pequena infância mesmo. Então, é uma doença muito grave. Como é que isso se apresenta no organismo? Existem sintomas específicos? Sim, essa pessoa ela apresenta uma palidez diferenciada, né? Geralmente uma cor amarelada, que a gente chama de icterícia. E são pessoas que têm um cansaço aumentado. Nos pequenos esforços, elas têm dificuldade. São pessoas que sentem muitas dores, né? Então, no corpo inteiro, principalmente nos ossos, né? Nas articulações. Sente mais frio que outra pessoa. E ela tem uma tendência a ter infecções de repetição e complicações em vários órgãos. Agora, existe um tratamento específico, pelo que você me disse. Só que para tratar, é preciso diagnosticar. Como é feito esse diagnóstico? Bem, o diagnóstico ele começa ao nascer, no teste do pezinho. Então, as crianças elas são rastreadas para essa doença. Embora a gente ainda tenha um gargalo no Brasil, né, que às vezes as pessoas fazem o exame e elas não têm acesso ao resultado, ou não são encaminhadas para um especialista. E aí daí que entra o hemocentro, né? Quando a pessoa não tem esse diagnóstico precoce, o hemocentro vai oferecer esse diagnóstico tardio, pesquisando, né, se tem uma alteração na célula e oferecendo um tratamento multidisciplinar. Mas pode ocorrer de a pessoa, no teste do pezinho, o bebê recém-nascido, não ter esse diagnóstico precoce e, sei lá, no 15º ano de vida, ele apresentar os sintomas e poder ser diagnosticado. Na verdade, o sintoma vai se apresentar desde cedo, né? E o que a gente chama a atenção para essa data é a conscientização, né? Primeiro que fez o teste do pezinho, peça para ser avaliado, né? Receba esse resultado. E se tiver qualquer alteração, procurar um especialista, especialmente o hematologista. E a partir dali vai ser feito o encaminhamento para um tratamento adequado. O Hemocentro é um dos centros de referência para o tratamento dessa doença, para que o paciente tenha todo esse suporte ao longo da sua vida. E como que é feito esse tratamento após o diagnóstico? Bem, o tratamento ele é multidisciplinar, como eu disse. Então, no Hemocentro, nós dispomos de médico hematologista, geneticista, por ser uma doença genética. Muitas vezes a gente precisa fazer um aconselhamento para essa família também, um rastreio, que mutação é essa que está acontecendo naquele organismo. E precisa também de um acompanhamento multidisciplinar. Como eu disse, afeta vários órgãos, né? Então, lá no Hemocentro nós dispomos de nutricionista, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, psicólogos, né? Então, uma equipe multi para atender todas essas complicações que o paciente pode ocorrer. Além disso, ele vai precisar, muitas vezes, de outras especialidades para acompanhar essas complicações que podem ocorrer ao longo da sua vida. Denise, então é uma doença que não tem cura. Sim, no momento ainda é incurável, né? Existe uma terapia que é muito importante, agora entrou no protocolo do Ministério da Saúde, que é o transplante de medula óssea. O Hemocentro também irá oferecer, a partir de agora, oportunidade de tratamento como essa por meio do Hospital Alberto Rácio, HGG.
Então, nós firmamos uma parceria com o HGG e, além dele fazer um rastreio para evitar o AVC, que é muito comum, principalmente na infância, onde a gente faz o exame de Doppler transcraniano, o HGG vai oferecer também o transplante de medula óssea para esse público. Isso também pode desencadear outras doenças, como doenças cardíacas, pulmonares? Sim. Então, esse paciente, geralmente, ele cursa com complicações cardíacas, complicações oculares, então ele pode ter uma retinopatia falciforme, que faz rompimento de vasos na região dos olhos, da retina especialmente, e ele pode perder a visão. Ele pode ser um doente renal crônico no futuro, precisar de hemodiálise, né, porque vão se fazendo lesões repetidas nos rins e esse rim pode perder a funcionalidade. O fígado e o baço também ficam extremamente afetados. Às vezes a gente fala que ocorre até um sequestro esplênico, né? Esse órgão vai até atrofiando e sumindo, né, diminuindo de tamanho devido a toda a complicação que ocorre no sistema sanguíneo do paciente. Nós conversamos aqui com a Denise Goulart. Denise, muito obrigado pela participação aqui do AJ Goiás. Nós que agradecemos mais uma vez e fica essa mensagem, né, de buscar o tratamento precoce. Se você teve alguma alteração no seu sangue, procure um serviço de saúde e peça o encaminhamento para o Hemocentro. Boa tarde para você, viu? Até mais. Boa tarde.